Como dominar seus pensamentos e encontrar paz interior. Você acorda e antes mesmo de abrir os olhos, a mente já está falando. Lembrando do que você não fez ontem, cobrando o que precisa ser feito hoje, antecipando o que pode dar errado amanhã. Pensamentos que chegam sem convite e ocupam tudo. Enquanto o corpo desperta, a mente já corre, já julga, já compara, já teme. E quando você percebe, o dia nem começou e você já está cansado. Já acordou travando uma guerra que ninguém viu, porque ela acontece dentro de você. Mas e se eu te dissesse que esse cenário não é inevitável? Que o problema não é pensar, mas o fato de nunca conseguir parar? O mundo silencioso da sua mente pode se transformar num campo de batalha ou num santuário de paz. A diferença está em uma única habilidade: o domínio. Dominar os próprios pensamentos não significa suprimi-los, apagá-los ou fingir que não existem. Significa perceber o que é pensamento e o que é verdade. Significa aprender a fazer silêncio dentro do ruído, a observar sem se perder, a questionar sem ser engolido. A mente, quando indomada, se torna uma senhora cruel, mas quando é colocada em seu devido lugar, vira uma serva poderosa. E o que define isso não é o acaso, é a consciência. Só que essa consciência precisa ser treinada. Não se trata de mágica, se trata de método. Você não encontra paz interior por acidente. Você a conquista. Ela não vem com a idade, com sucesso, com religião ou com frases bonitas em redes sociais. Paz interior exige enfrentamento, não do mundo, mas daquilo que você acredita sobre si mesmo. E o que você acredita, quase sempre, nasceu de pensamentos que você nem escolheu. A maioria vive como se não tivesse escolha, como se pensamentos fossem ordens, como se cada pensamento que surge devesse ser seguido, temido ou analisado. Mas pensamentos não são ordens, são sugestões, são ruídos. São ecos de memórias, medos, projeções. São movimentos mentais, não realidades absolutas. E quando você começa a entender isso, algo muda. A mente já não domina do mesmo jeito. Os pensamentos perdem força. As emoções deixam de ser reféns deles. E o que surge no lugar é espaço. Espaço para clareza, para paz, para decisão, para você voltar a ser quem conduz, não quem é conduzido. Você já se perguntou de onde vêm seus pensamentos? Quem programou essa voz que vive narrando tudo dentro da sua cabeça? Quem decidiu o tom das suas cobranças internas? Os pensamentos que te sabotam todos os dias, por acaso são seus ou foram herdados? De pais, de traumas, de crenças da sociedade, de experiências não processadas? Porque se não são seus, por que obedecer? A mente que nunca dorme não é sábia, é ansiosa, e você não foi feito para viver refém dela. O que você precisa não é de mais pensamentos, é de uma nova relação com eles. E é isso que começa aqui. Neste vídeo, você vai descobrir o que os maiores pensadores da história já sabiam, que o segredo da liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a própria mente. Vamos juntos desmontar as armadilhas do pensamento compulsivo, desmascarar as crenças herdadas, abrir espaço para o silêncio e aprender o método que leva da confusão à clareza, do caos à presença, do barulho à paz. Porque no final, a verdadeira paz não se encontra fora, nem se conquista com esforço. Ela começa no exato instante em que você decide parar de acreditar em tudo o que pensa. Quando pensar se torna vício. Você foi ensinado a valorizar o pensamento, a pensar antes de agir, a analisar antes de decidir, a refletir antes de falar. Mas ninguém te ensinou quando parar. Ninguém te avisou que existe uma linha invisível, onde o pensamento deixa de ser ferramenta e se transforma em prisão. Você aprendeu a pensar, mas não aprendeu a desligar. E é nesse ponto que o pensamento vira vício, um vício disfarçado de virtude, um comportamento aceito, elogiado, até incentivado,
mas que corrói por dentro em silêncio. Pensar demais parece inofensivo, parece até nobre, mas o excesso de pensamento é uma forma de fuga. Fugir do agora, do sentir, da ação real. Você planeja tanto que nunca executa. Você avalia tanto que nunca se entrega. Você questiona tanto que nunca descansa. A mente te convence de que está resolvendo, quando na verdade só está girando em círculos. Um labirinto de ideias, de simulações, de e se e talvez. E nesse looping mental, você se cansa, mas não avança, se desgasta, mas não resolve. O pensamento se repete, se sobrepõe, se estica, até sufocar. É nesse momento que ele deixa de ser racional e se torna compulsivo. Você não pensa porque quer, pensa porque não sabe não pensar. Está sempre tentando prever, entender, controlar. E se não está pensando em algo, sente culpa, porque a mente te treinou para acreditar que estar parado é estar errado, que relaxar é ser irresponsável, que silenciar é perder tempo. Mas o tempo mais perdido é aquele gasto alimentando pensamentos que só te paralisam. Existe um nome para isso: ruminância. É o ato de mastigar mentalmente as mesmas ideias, os mesmos problemas, os mesmos cenários hipotéticos. Uma digestão mental que nunca termina. E enquanto você repete mentalmente o passado ou tenta antecipar o futuro, o presente escorre pelos dedos. A vida real acontece, mas você está preso no palco interno da mente, onde tudo é projeção, mas nada é vivido. O vício em pensar está muitas vezes atrelado à necessidade de controle. Pensar te dá a ilusão de que você está no comando, que você está prevenindo erros, que está sendo responsável. Mas pensar não é o mesmo que agir. E pensar demais é muitas vezes um adiamento disfarçado de preparo. O pensamento exagerado é um procrastinador inteligente. Ele te mantém ocupado, mas ineficaz. Faz parecer que você está resolvendo, quando está apenas girando em si mesmo. E a mente adora isso, porque enquanto você pensa, ela reina. Enquanto você reflete sem parar, ela continua sendo o centro do seu mundo. Mas você não é a mente. Você é quem observa a mente. Quem pode, a qualquer instante, decidir parar, decidir agir, decidir calar. Mas isso exige presença, e presença não nasce do excesso de pensamento, nasce do espaço entre eles. A filosofia cartesiana nos ensinou a duvidar como método, mas até a dúvida precisa de freio. O raciocínio precisa de direção. A reflexão precisa de propósito. E o pensamento, por mais nobre que pareça, precisa de limites. Porque quando o pensamento não tem freio, ele invade tudo e rouba a sua paz. O pensamento viciado não resolve, ele repete, não clareia, ele turva. E quanto mais você pensa, menos você sente. Quanto mais você analisa, menos você confia. Quanto mais você rumina, menos você vive. O domínio mental começa quando você percebe isso, quando você se pega pensando e escolhe parar, quando você se vê repetindo os mesmos ciclos mentais e decide interromper, quando você entende que pensar demais não é sabedoria, é ruído, e que às vezes o silêncio responde melhor. O próximo passo é descobrir como o pensamento se disfarça de futuro, como a ansiedade nasce da tentativa de prever, porque onde termina o vício de pensar, começa a tirania do e se. A tirania do e se. O pensamento ansioso não grita, ele sussurra, e ele sempre começa do mesmo jeito. E se? E se der errado? E se eu não conseguir? E se alguém me julgar? E se tudo isso for em vão? Essa pequena frase tem o poder de paralisar vidas inteiras, porque o e se parece prudência, mas quase sempre é medo travestido de lógica. É o disfarce mais convincente da mente para te manter exatamente onde você está, longe do risco, longe do desconhecido, longe da verdade.
A mente cria cenários como forma de proteção. Ela simula, antecipa, calcula probabilidades. Mas o que começa como um mecanismo de sobrevivência, quando não controlado, se transforma numa prisão mental, onde o presente é constantemente adiado por um futuro que nunca chega. O "e se" te lança para fora da realidade, para dentro de hipóteses. Ele te arrasta para lugares que não existem, mas que afetam sua respiração, seu sono, sua paz. Você sofre por coisas que não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Mas o sofrimento é real, porque o corpo sente o que a mente projeta. A ansiedade, nesse contexto, não é fraqueza, é excesso de imaginação sem direção. É o preço que se paga por tentar viver um amanhã que não foi convidado. E quanto mais você tenta prever tudo, menos controle você sente, porque prever não é poder, é peso. A tentativa de antecipar o imprevisível não traz segurança, traz exaustão, porque a mente nunca para. Sempre há uma nova variável, uma nova ameaça, um novo "e se" esperando logo depois da resposta anterior. Essa tirania do "e se" suga a sua energia vital. Faz com que você viva no modo defensivo. Tudo vira ameaça, todo caminho vira risco, toda decisão se torna um campo minado. E no final, você não vive. Você apenas sobrevive mentalmente, tentando evitar o pior. Mas a vida não é feita para ser evitada. É feita para ser enfrentada, sentida, vivida, e isso exige presença, algo que nenhum "e se" consegue tolerar. A filosofia estoica nos ensina a separar o que depende de nós do que não depende. O "e se" é quase sempre sobre o que não está sob nosso controle. São pensamentos que nos mantêm em uma posição de impotência emocional. Quando você se entrega a eles, está, na prática, abrindo mão da sua liberdade interna. Você está dizendo: minha paz depende de certezas externas. Mas a vida nunca vai te dar garantias. Ela só vai te dar escolhas. E aqui está a escolha mais poderosa que você pode fazer: parar de lutar com o futuro na sua cabeça. Abandonar a tentativa de prever cada curva. Aprender a confiar na sua capacidade de lidar com o que vier, não na capacidade de prever tudo antes que aconteça. Porque é isso que o "e se" não quer que você veja. Que você é mais forte do que imagina, mais preparado do que acredita, mais capaz do que a mente ansiosa consegue reconhecer. O pensamento ansioso é um monólogo. A paz começa quando você responde. Quando você pergunta com firmeza: e se acontecer? E daí? E observa que mesmo as piores hipóteses ou são exageradas ou são enfrentáveis. E que nenhuma delas merece o seu presente em troca. Você não pode impedir os pensamentos de surgirem, mas pode impedir que eles governem. A mente ama a antecipação, porque isso a mantém ocupada. Mas o espírito humano só floresce na entrega. A confiança não nasce da previsão, nasce do mergulho. E a paz interior não é a ausência de riscos, é a certeza de que você pode atravessá-los sem perder a si mesmo. A tirania do "e se" só dura enquanto você acredita que precisa prever tudo. Mas assim que você escolhe viver o agora com coragem, o futuro perde o controle sobre você. E nesse espaço de libertação, começa uma nova etapa. Questionar quem programou esses pensamentos. Porque talvez eles nem sejam seus. A herança mental, que você nunca questionou. Muito do que você pensa, não é você quem pensa. São ecos, vozes que ficaram, palavras que você ouviu quando era criança, silêncios que te ensinaram a sentir culpa, olhares que moldaram sua forma de se ver, críticas que viraram pensamentos automáticos, regras invisíveis que você segue sem saber de onde vieram. É possível viver uma vida inteira comandado por crenças que nunca foram suas. Pensamentos herdados, internalizados, repetidos, como um programa rodando em segundo plano,
influenciando tudo, suas decisões, seus medos, seus desejos, sua identidade. Você acha que está pensando, mas muitas vezes está apenas reproduzindo, reagindo com base em condicionamentos antigos. Respostas que aprendeu a dar antes mesmo de entender o que sentia. A mente foi sendo programada por fora, antes que você soubesse como questionar por dentro. Famílias, escolas, religiões, traumas, sociedade, todos participaram da construção da sua mente, mas poucos te ensinaram a reconstruí-la. E é por isso que pensamentos sabotadores soam tão naturais, porque cresceram com você. Essa herança mental não é só aquilo que foi dito, é também o que foi sentido. A criança que aprendeu que não podia errar, hoje pensa demais antes de agir. O adolescente que foi ignorado, hoje tenta prever tudo para não ser rejeitado. O adulto que não foi ouvido, hoje fala demais consigo mesmo. Existe um elo entre o pensamento e o passado. E enquanto ele não for reconhecido, você seguirá acreditando que é seu, o que na verdade é apenas repetição. René Descartes dizia: penso, logo existo. Mas e quando o que você pensa não reflete quem você realmente é? E quando o que você pensa foi instalado antes mesmo de você escolher? Nesse caso, o pensamento não é a prova da existência, é a prova da programação. E o que precisa ser feito não é pensar mais, é questionar melhor, trazer à luz as origens, interrogar o pensamento como um detetive filosófico, perguntar: esse pensamento é verdadeiro? Ele me serve? De onde ele veio? Quem eu seria sem ele? Dominar a mente não é vencer a mente, é desmascarar seus personagens. Alguns pensamentos são como atores experientes. Sabem exatamente como usar seu tom de voz, sua linguagem interna, suas memórias para parecerem familiares. Mas familiar não é igual a verdadeiro. Só porque algo sempre esteve na sua cabeça, não significa que merece continuar lá. A paz começa quando você aprende a identificar esses invasores mentais, quando para de lutar contra eles e começa a investigar. Esse processo não é confortável. Exige coragem para rever origens, para aceitar que muito do que você pensa sobre si mesmo foi ensinado por quem também estava perdido, que muitos dos seus medos foram passados por pessoas que nunca os enfrentaram, que muitas crenças que hoje te limitam nasceram em ambientes que não sabiam o que era amor, aceitação ou verdade. Mas reconhecer isso não é ingratidão, é libertação. Você não precisa carregar pensamentos que não te pertencem, não precisa repetir vozes que não refletem sua essência, não precisa obedecer regras mentais que foram impostas por dor, medo ou ignorância. Você pode reprogramar, redefinir, ressignificar. Mas isso só começa quando você para de se ver como culpado pelos seus pensamentos e passa a se ver como autor da sua mente daqui para frente. A mente herdada te trouxe até aqui. A mente questionada te leva além. E o próximo passo é ainda mais decisivo. Entender que, dentro da sua mente, existe um palco. E nesse palco, ou você continua sendo o ator que repete falas antigas, ou você assume o papel de roteirista da sua própria história. O teatro do pensamento. Você é o ator ou o roteirista? Existe uma peça sendo encenada dentro da sua cabeça. O cenário muda, os personagens variam, mas o roteiro quase sempre é o mesmo. Você interpreta sem perceber, representa papéis mentais que foram escritos há anos, veste a roupa do culpado, do insuficiente, do ansioso, do que sempre precisa provar algo. E o curioso é que você não ensaiou esse papel. Ele foi entregue a você, um roteiro mental que dita como reagir, como se sentir, como interpretar o mundo. E você seguiu, porque parecia verdade, parecia você, só que não era.
Esse teatro interno é construído com base nos pensamentos que você aceita sem questionar. A narrativa que se repete: eu nunca acerto. As pessoas não gostam de mim. Se eu não for perfeito, vou ser rejeitado. Eu sempre dou errado no final. Essa não é a sua voz. É a voz de um script mental que você decorou. Um enredo que se atualiza com novos personagens, novas situações, mas com a mesma mensagem central. Você não é suficiente. Você está em risco. Você precisa se proteger. Você precisa compensar. O protagonista é você, mas você não escreveu essa história. A mente é uma diretora exigente. Ela quer que você permaneça no papel. Quer que você reaja do mesmo jeito. Pense com os mesmos filtros, siga o mesmo roteiro, porque o conhecido dá segurança. Mesmo que seja tóxico, é familiar. E o medo de mudar o papel é maior do que o incômodo de permanecer nele. Por isso, tantos vivem num ciclo de repetição emocional. Mesmo que o palco mude, o personagem é sempre o mesmo. A mesma dor, as mesmas reações, as mesmas conclusões. Mas existe um ponto de ruptura, um momento em que você percebe que está atuando, que os pensamentos que surgem não são neutros, eles têm direção, eles têm narrativa, eles te colocam num papel específico. E nesse momento, você pode interromper a peça, não para fugir do palco, mas para pegar o roteiro nas mãos, questionar o texto, reescrever as falas, criar um novo desfecho. Porque você não precisa continuar sendo o ator do drama que a sua mente insiste em repetir. O estoicismo ensina que somos responsáveis pelas interpretações que damos aos eventos, não pelos eventos em si. O teatro mental funciona assim. Um fato acontece, a mente atribui um significado e esse significado dispara um papel. Você não está reagindo ao fato. Está reagindo à história que sua mente contou sobre o fato. Isso muda tudo. Porque se a história é sua, você pode mudá-la. E se você muda a história, muda a emoção, muda a atitude, muda o destino. Assumir o papel de roteirista não é apagar o passado. É assumir que daqui em diante o texto é seu. Que você pode escrever uma nova cena onde você se perdoa, onde você age com coragem, onde você escolhe com clareza, onde você deixa de esperar o aplauso dos outros para validar a sua presença no palco. Você não precisa mais representar a dor que já não te pertence, nem repetir a fala que já não te define. Você pode criar novos atos, onde o pensamento não é juiz, mas conselheiro. Onde a emoção não é sentença, mas sinal. Onde o palco interno deixa de ser um tribunal e passa a ser um lugar de criação consciente. Isso é domínio, isso é liberdade. E no centro desse novo enredo está uma escolha: continuar sendo comandado pelo roteiro mental herdado, ou se tornar o autor da narrativa que você realmente deseja viver. Mas para mudar a história, você precisa lidar com um paradoxo, que mesmo na calma, sua mente pode continuar gritando, e é aí que mora o próximo desafio. Reconhecer o barulho dentro da calma. O barulho dentro da calma. Às vezes, tudo parece em paz por fora. O ambiente está silencioso, ninguém está te cobrando, não há urgências visíveis. Mas por dentro, o ruído é ensurdecedor. A mente continua falando, pressionando, acelerando, buscando problemas onde não há. Você tenta relaxar, mas não consegue. Tenta aproveitar o momento, mas sente que falta algo. Essa é a ilusão mais sutil e perigosa do domínio mental. Acreditar que a calma externa é sinônimo de paz interior. A verdade é que o barulho mais difícil de lidar não é o que vem de fora, é o que você carrega por dentro. O ruído mental não precisa de som. Ele pode acontecer em absoluto silêncio. Pode acontecer de madrugada, na pausa do trabalho, no momento em que você tenta meditar. Ele é feito de pensamentos desordenados, tensões que o corpo ainda não entendeu,
Cobranças que não cessam mesmo depois da tarefa cumprida. É um barulho que não grita, mas pesa, que não aparece, mas cansa. Um cansaço existencial que se manifesta mesmo nos momentos em que nada está acontecendo. É nesse ponto que muita gente se confunde. Acha que não tem paz porque a vida está agitada. Acredita que vai encontrar descanso quando tudo ao redor estiver em ordem. Mas a paz interior não depende do mundo externo, ela depende da qualidade do seu diálogo interno. E se esse diálogo está contaminado por autocobrança, por medo, por expectativa, o silêncio externo apenas amplifica o ruído. Porque agora, sem distrações, você escuta com mais clareza tudo aquilo que estava reprimido. E aqui está o ponto. A mente não aceita facilmente o vazio. Ela prefere se ocupar com qualquer coisa do que encarar o silêncio, porque o silêncio confronta. Ele revela o que estava abafado, ele traz à tona as perguntas que foram adiadas. O silêncio externo escancara o barulho interno, e isso assusta. É por isso que tanta gente não consegue ficar parada, não consegue ficar sozinha, não consegue relaxar, sem buscar imediatamente uma tela, uma música, uma conversa, um escape. Porque, no fundo, tem medo do que vai encontrar dentro de si. Mas o domínio mental exige que você atravesse esse ruído, que você não fuja dele, que você aprenda a escutar sem se identificar, que perceba o pensamento sem se confundir com ele. Porque o barulho mental só manda enquanto você acredita que ele é você. Mas ele não é. Ele é apenas uma camada, uma expressão, um reflexo de padrões antigos, crenças esquecidas, impulsos não resolvidos. E quanto mais você resiste a ele, mais ele insiste. A paz não vem da resistência, vem da presença. A filosofia cartesiana ensina que o pensamento é o ponto de partida. Mas se você permanece apenas nele, nunca acessa a experiência direta da realidade. O pensamento cria estruturas. A paz acontece no espaço entre elas. E esse espaço só se abre quando você para de julgar o ruído interno como algo errado e passa a vê-lo como um convite, um sinal de que é hora de sentar com a mente, olhar nos olhos dos seus próprios pensamentos e dizer: estou aqui, não para brigar, mas para entender. É nesse espaço que você começa a perceber que pode existir barulho, sem que ele precise dominar, que você pode estar ansioso e ainda assim presente, que você pode ter pensamentos e ainda assim manter o silêncio como atitude interna, porque o verdadeiro silêncio não é a ausência de som, é a ausência de identificação com o som. Dominar os pensamentos não é silenciá-los à força, é aprender a estar com eles sem perder a si mesmo. É permitir que o barulho exista, sem entregar a direção da sua vida a ele. E esse aprendizado começa quando você entende que os pensamentos vão e vêm, mas você permanece. Que o ruído se movimenta, mas existe um centro dentro de você que observa tudo e não se abala. E quando você descobre esse centro, algo poderoso acontece. Você percebe que tem escolha, que pode deixar o pensamento ir embora, que pode abrir ou fechar as portas da sua mente, que pode decidir com total consciência quais pensamentos merecem lugar. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Pensamentos são visitantes. Você decide quem fica. A mente é como uma casa com muitas portas e janelas. E os pensamentos são como visitantes inesperados que chegam sem bater. Alguns entram discretamente, outros invadem como se fossem donos do lugar. Vêm carregando histórias, medos, lembranças, julgamentos, cobranças. Alguns ficam por minutos, outros parecem nunca querer ir embora. Mas aqui está a verdade que quase ninguém percebe. Você não é obrigado a servir café para todos eles. O erro mais comum é achar que, porque um pensamento apareceu, ele precisa ser analisado, discutido, obedecido ou combatido. Mas pensamentos não são ordens, são eventos,
São fenômenos mentais, não comandos divinos. Eles surgem de memórias, de experiências passadas, de interpretações, de projeções do ego, de traços inconscientes herdados, e você não precisa reagir a todos eles. Assim como um visitante mal educado pode ser ignorado e convidado a sair, um pensamento intrusivo pode ser deixado de lado, sem culpa. O problema começa quando você perde a perspectiva de que é o dono da casa. Quando você começa a acreditar que os pensamentos mandam, que eles são inevitáveis, que eles dizem quem você é. É nesse ponto que você se torna refém. Você se vê tentando controlar a mente o tempo todo, lutando contra os pensamentos, questionando por que eles surgem, tentando entender cada detalhe. E quanto mais você tenta controlar, mais preso se sente, porque controle não é domínio. Domínio é presença, é lembrar que a casa é sua. O estoicismo nos lembra, você não controla o que vem de fora, mas controla o que permanece dentro. Um pensamento não precisa ser combatido para perder força. Basta ser ignorado com consciência. Você pode observá-lo e dizer, não agora. Você não serve ao que eu quero construir. E seguir, sem drama, sem luta, com firmeza silenciosa. O pensamento que não recebe energia enfraquece. O pensamento que não encontra eco se desfaz. Porque o pensamento vive da sua atenção. E você é o único que pode decidir onde colocá-la. Isso exige vigilância, exige lucidez, exige a postura mental de quem não se deixa arrastar por qualquer impulso que a mente projeta. Pensar algo não significa que você concorda com aquilo. Ter um pensamento negativo não significa que você é negativo. Sentir raiva mentalmente não faz de você uma pessoa ruim. Pensamentos surgem como nuvens. Você só precisa escolher quais nuvens observar e quais deixar passar. Aqui entra uma prática poderosa, a triagem mental. Quando um pensamento surgir, pergunte a si mesmo com clareza estoica: esse pensamento é útil? Ele me aproxima do que quero ser? Ele é verdadeiro ou é só familiar? Ele merece espaço dentro de mim ou é um velho visitante que sempre volta para bagunçar tudo? Esse tipo de autoquestionamento muda o jogo. Ele te tira do papel passivo e te coloca de volta no comando, porque a mente é um espaço sagrado. E o que você permite que permaneça ali molda sua realidade emocional, sua energia, suas decisões. Você tem o direito e o dever de proteger esse espaço, de escolher todos os dias o tipo de pensamento que pode ficar e expulsar com gentileza firme aquilo que já não serve. Você não pode impedir que pensamentos batam à porta, mas pode impedir que eles tomem o controle da casa. E quando você faz isso com constância, com presença, com método, algo silencioso e poderoso acontece. Você começa a sentir que está de volta, que está presente, que está, finalmente, no lugar do dono. E a paz interior deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma decisão prática, real, cotidiana. Mas para manter esse nível de clareza, é preciso dar um passo além. É preciso entender que nem todo pensamento é seu. E nem todo pensamento merece seu nome. É hora de aprender a soltar, a desapegar, a não se identificar. Porque o pensamento é um visitante e você não precisa mais se confundir com ele. Desapego mental. A arte de não se identificar com o pensamento. Você não é o que pensa. Pode parecer estranho dizer isso, porque a mente criou um hábito antigo, enraizado, quase automático, o de se confundir com tudo aquilo que ela mesma produz. Se a mente diz, eu sou fraco, você acredita. Se ela projeta, isso não vai dar certo, você se retrai. Se ela insiste em, ninguém se importa, você se fecha. Mas esses pensamentos não são você. Eles são vozes internas, e toda voz precisa de um ouvinte. Quando você para de ouvir como quem obedece e começa a ouvir como quem observa, tudo muda. O pensamento
é movimento, um fluxo que acontece. Ele não precisa de sua permissão para surgir, mas depende da sua identificação para permanecer. A raiz do sofrimento mental não está nos pensamentos em si, está no apego que criamos a eles, na crença de que, se eu pensei, então é verdade. Mas verdade não é o que passa pela sua cabeça. Verdade é o que permanece de pé depois de ser interrogado pela consciência. E nem todo pensamento sobrevive a esse crivo. Você já parou para perceber como alguns pensamentos têm a mesma forma, o mesmo peso, o mesmo tom? Eles voltam como fantasmas familiares porque não foram confrontados, foram aceitos, foram incorporados. A mente se acostuma com certos padrões e começa a repetir como um disco riscado. Mas o fato de um pensamento ser recorrente não o torna verdadeiro, só o torna confortável. E a mente prefere o conforto à verdade. O desapego mental começa quando você se recusa a se definir pelo conteúdo da sua mente. Quando você enxerga o pensamento como um visitante e não como identidade, você pode ter pensamentos negativos sem ser uma pessoa negativa. Pode pensar em desistir sem ser fraco. Pode duvidar de si sem ser incapaz, porque tudo isso são eventos, não essências. A mente joga ideias, simulações, projeções, mas você é quem escolhe se vai se fundir com elas ou apenas deixá-las passar. A filosofia cartesiana nos ensinou a separar aquilo que é claro e evidente daquilo que é apenas impressão. O pensamento, por mais intenso que seja, é apenas impressão, até que seja validado pela razão. E se não é útil, se não é verdadeiro, se não te aproxima de quem você deseja ser, ele não merece crédito, não merece apego, não merece identidade. Desapegar-se mentalmente não significa ignorar os pensamentos, significa colocá-los no lugar certo. Pensamento é ferramenta, não morada. É ponte, não prisão. É mapa, não território. O erro está em construir moradas emocionais dentro de pensamentos passageiros. Está em fazer do medo um lar, da dúvida uma verdade, da insegurança uma identidade. Quando você começa a ver o pensamento como nuvem, não como céu, você começa a se libertar. Existe um lugar dentro de você que observa tudo isso. Um ponto silencioso, lúcido, que enxerga os movimentos da mente sem se perder neles. É ali que mora o verdadeiro eu. O eu que não reage a todo pensamento, que não se desespera com cada ideia negativa, que não se identifica com cada voz interna. Esse eu precisa ser acessado, fortalecido, reconhecido, porque é ele que vai te lembrar todos os dias de que você é maior do que qualquer pensamento que tenha. Dominar a mente, então, é um processo de desapego, de separação consciente, de perceber que você é quem escuta, não quem fala, que você é quem observa, não quem pensa, e que o pensamento é apenas um instrumento, não o maestro. Quanto mais você pratica essa separação, mais leveza você sente, porque o peso do pensamento está no vínculo que criamos com ele. Soltar não é abandonar, é colocar no lugar. É olhar um pensamento difícil e dizer, eu te vejo, mas eu não sou você, e eu não preciso viver segundo o que você diz. E quando essa arte do desapego começa a se tornar natural, algo novo acontece. Entre o que você pensa e o que você faz, nasce um espaço, e é nesse espaço que mora o poder da verdadeira liberdade. O espaço entre o pensamento e a reação. Existe um momento sutil, quase imperceptível, entre o que você pensa e o que você faz. Um intervalo. Um espaço minúsculo onde tudo pode mudar. É ali que o verdadeiro domínio começa. Não no controle absoluto da mente, mas na consciência de que você não precisa reagir a tudo que pensa. Você pode esperar, observar, escolher. Essa é a diferença entre viver no piloto automático e viver com liberdade. A maioria das pessoas reage antes de perceber que teve uma escolha.
O pensamento surge e a reação vem junto, como se fossem uma coisa só. Alguém diz algo e você explode. Um medo aparece e você trava. Um julgamento interno surge e você se encolhe. Parece natural, espontâneo. Mas o que é automático nem sempre é autêntico. Só porque a reação veio rápido não significa que ela é certa. Só significa que a mente está no comando e você apenas obedeceu. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos afetam, mas o juízo que fazemos sobre eles. E esse juízo acontece nesse espaço, nesse intervalo entre o que acontece fora e o que se movimenta dentro. Quando você começa a notar esse espaço, você começa a perceber que existe uma possibilidade de escolha. E escolher nesse contexto é um ato de soberania mental. É dizer, sim, eu pensei isso, mas não preciso agir segundo esse pensamento. Essa é a base da autodisciplina real. Aquela que nasce da lucidez, não da repressão. Esse espaço não é físico, é consciência. Ele não se mede em segundos, mas em presença. Quanto mais atento você está ao que acontece dentro de si, maior esse intervalo se torna. E quanto maior esse intervalo, mais liberdade você tem. Liberdade para não responder ao impulso. Liberdade para não alimentar o drama interno. Liberdade para não repetir o padrão antigo. Esse espaço é o território da transformação. Ele te dá tempo, e tempo é tudo quando se trata de não ser escravo da mente. Mas esse espaço não surge por acaso. Ele precisa ser cultivado, treinado, alargado pela prática da atenção, pela escolha deliberada de pausar antes de reagir, de respirar antes de responder, de observar antes de se identificar. E isso exige esforço, não esforço físico, mas esforço interno. A decisão diária de não agir no calor da emoção, a prática constante de interrogar o pensamento antes de obedecer. É nesse ponto que a filosofia se torna ferramenta. E a mente, ao invés de ser um campo de batalha, se torna um campo de treino. Descartes nos ensinou a duvidar como método de chegar à verdade. Aqui, você aplica essa dúvida ao próprio pensamento. Isso é verdade? Ou é apenas uma reação automática? Isso é real? Ou é só um eco de padrões antigos? A mente, quando questionada, recua. E esse recuo é onde nasce o discernimento, a clareza, a paz. Quando você começa a dominar esse intervalo, algo notável acontece. Você deixa de ser reativo e se torna responsivo. E responder é diferente de reagir. Reagir é instintivo. Responder é consciente. Reagir é sobrevivência. Responder é escolha. Reagir é ser comandado. Responder é liderar a si mesmo. Esse espaço entre o pensamento e a ação é onde mora a sua liberdade, onde você decide quem quer ser, onde você transforma impulsos em sabedoria, onde você quebra padrões que pareciam inquebráveis. É nesse espaço que você deixa de ser vítima da mente e se torna mestre dela. E quando esse domínio se torna hábito, até mesmo as tempestades internas começam a perder força, porque agora, ao invés de ser levado por elas, você respira, você ancora, e a respiração se torna seu ponto de retorno, seu centro, sua âncora de paz. A respiração como âncora da paz. Em meio ao turbilhão de pensamentos, a mente busca controle, mas o controle não está no pensamento, está na presença. E o caminho mais direto para a presença é a respiração. Simples, invisível, subestimada. A respiração é o único processo do corpo que acontece sozinho, mas pode ser conduzido conscientemente. E essa capacidade de guiar algo que é natural se torna, na prática, uma das formas mais poderosas de domínio mental. Quando o pensamento acelera, a respiração se encurta. Quando a ansiedade domina, o peito trava. Quando o medo cresce, o ar parece fugir. O corpo responde ao conteúdo da mente como se tudo fosse verdade. Mas, ao trazer atenção para a respiração, você inverte o comando.
Você lembra o corpo de que não há ameaça. E quando o corpo entende isso, ele envia um sinal silencioso à mente. Está tudo bem agora. E esse agora se expande. A filosofia estoica não falava diretamente de respiração, mas falava de presença, de autocontrole, de retorno à razão. E a respiração é o portal para tudo isso. Ela é o elo entre o instinto e a razão, entre o impulso e a escolha, entre o caos mental e a clareza interior. Respirar conscientemente não é apenas um ato biológico, é um ato filosófico. É declarar que você está aqui, inteiro, no momento em que tudo acontece. É relembrar a mente de que o passado já foi e o futuro ainda não veio. A respiração profunda não é apenas técnica, é linguagem. É a forma como você conversa com o seu sistema nervoso. Quando você desacelera o ar que entra e sai, você diz ao corpo, você não está em perigo. E o corpo, obediente, relaxa. E a mente, sensível, silencia. Um ciclo virtuoso se instala. Um ciclo onde você se torna o centro, mesmo que a mente continue girando ao redor. Você não precisa de 20 minutos de meditação. Precisa de 5 segundos de consciência. Inspirar, sentir, expirar. Deixar o pensamento passar enquanto o ar entra. Observar o impulso enquanto o ar sai. E nesse ritmo simples, quase invisível, você começa a recuperar aquilo que tinha perdido. O eixo, o chão, o domínio. A respiração é também uma metáfora da vida. Tudo entra, tudo sai, nada permanece, nem o ar, nem o pensamento. E quando você aceita isso, começa a confiar no fluxo. A mente quer reter, controlar, fixar. Mas a respiração ensina o oposto. Soltar, entregar, renovar. A cada ciclo de ar, uma chance de começar de novo, de não carregar o pensamento anterior, de não se contaminar pelo impulso passado, de recomeçar limpo. Respirar não resolve os problemas, mas te coloca em condição de enfrentá-los com clareza, te afasta do caos automático, te aproxima do que é essencial. Quando você respira com atenção, o tempo muda. O corpo muda, a percepção muda e, mais do que isso, o pensamento muda. Porque agora, ao invés de ser arrastado por ele, você está observando de um lugar mais estável. Descartes falava da dúvida como ponto de partida. O estoico falava da razão como guia. Mas nenhum raciocínio é possível num corpo em pânico. Nenhuma lucidez sobrevive em meio à aceleração. A primeira lucidez nasce do ar que entra e sai. Antes do pensamento, vem a respiração. E antes de resolver qualquer coisa, vem o lembrar. Você está aqui. E aqui é sempre o lugar onde a paz começa. Respirar é o que te ancora quando tudo dentro parece à deriva. É o gesto invisível que interrompe o ciclo do medo. É a pausa que devolve o controle. E quando essa âncora se torna hábito, você percebe que o silêncio que tanto busca não está lá fora, está dentro. E ele fala com você, mas só quando a mente cala. E é aí que nasce o próximo passo. Ouvir o que só se escuta quando tudo se aquieta. Quando a mente cala, a verdade fala. Existe uma voz que nunca grita. Ela não compete com os pensamentos, não se impõe com urgência, nem precisa de argumentos. Mas ela está sempre ali, escondida atrás do ruído, esperando pacientemente que você se lembre de silenciar. Essa voz é a verdade. Não a verdade absoluta sobre o mundo, mas a verdade que te reconecta a quem você é. Ela só aparece quando a mente cala. E por isso, poucos a ouvem. A mente quer resolver tudo, o tempo todo. Mas há coisas que não foram feitas para serem resolvidas, e sim compreendidas. E compreensão não nasce no esforço, nasce no silêncio. A verdade interior, aquela que acalma, que orienta, que fortalece, não vem da busca intensa por respostas, mas do espaço que você cria entre uma pergunta e outra. Ela vem do vazio fértil que aparece quando você para de brigar com os próprios pensamentos.
A paz não fala alto, ela sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa reduzir o volume interno. Silenciar o excesso de análise, o barulho da comparação, o eco dos julgamentos automáticos. Porque todo esse ruído cria um véu entre você e sua percepção mais pura. E enquanto você estiver agarrado ao que a mente insiste em dizer, você estará surdo para o que o coração silenciosamente sabe. A mente quer provas. A verdade interior não precisa provar nada. Ela apenas é. Ela não é lógica, mas também não é contrária à razão. Ela está além, mais profunda, mais intuitiva. E quando você a acessa, algo se encaixa. Algo que não vem de fora. Algo que não precisa de explicação, porque é sentido com uma clareza que nenhuma palavra consegue capturar. Essa clareza não vem quando você força, vem quando você permite. Marco Aurélio dizia que a alma se tranquiliza quando ela mesma se retira para dentro de si. Isso não é fuga, é reencontro. É um retorno consciente àquilo que não muda, mesmo quando os pensamentos mudam. Quando você aprende a calar a mente, não é para se esvaziar, é para abrir espaço, porque nesse espaço, a verdade aparece não como ideia, mas como presença. Uma presença que não precisa de justificativa, que não pede aprovação, que apenas mostra com simplicidade: aqui está, isso é o que importa. Essa verdade não tem urgência, ela não se desespera, ela não se impacienta com sua confusão. Ela espera que você canse da luta, que você pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E quando finalmente você se aquieta, ela surge. E a sensação é estranha e familiar ao mesmo tempo. Como se você estivesse lembrando de algo que nunca deveria ter esquecido. É nesse momento que você entende que paz não é ausência de dor, é ausência de resistência. Que clareza não é ausência de pensamentos, é presença suficiente para não se perder neles. Que sabedoria não é acúmulo de ideias, é a capacidade de silenciar para escutar o que é essencial. Descartes construiu um método para alcançar certezas. O estoico construiu um caminho para viver com firmeza. Mas ambos, em seus extremos diferentes, sabiam de uma coisa: é no silêncio da mente que se acessa o que é mais autêntico, o que é inabalável, o que ninguém pode tirar de você. E quando você escuta essa verdade, mesmo que por poucos segundos, algo dentro muda. Um ajuste invisível, mas poderoso. E você volta para o mundo com outro olhar. Um olhar que não se agarra a cada pensamento que surge. Um olhar que aprendeu a diferenciar ruído de direção. Um olhar que não se desespera, porque já conheceu o silêncio. E é nesse novo estado, com a mente em paz e o coração desperto, que você se torna capaz de fazer algo ainda mais profundo. Escolher, conscientemente, quais pensamentos você vai honrar e quais você vai deixar ir, sem culpa. O último pensamento. Você não precisa acreditar em todos eles. O pensamento surge, você sente, você reage, e quando percebe, já foi longe demais dentro de uma ideia que nem era verdadeira. Esse é o ciclo que prende milhões de pessoas em padrões mentais invisíveis. Mas existe uma chave simples, direta, que pode interromper esse ciclo. Ela cabe numa única frase. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Essa ideia, quando absorvida, muda tudo. Ela corta a raiz da identificação cega, porque a mente não tem filtro automático. Ela cria pensamentos a partir do medo, da memória, da cultura, da comparação, da insegurança. E você, por hábito, acaba acreditando neles. Acaba se confundindo com o conteúdo mental, como se todo pensamento refletisse uma realidade inquestionável. Mas pensamentos não são fatos, são construções, hipóteses, interpretações, propostas que você pode aceitar ou recusar.
Quantos dos pensamentos que te ferem diariamente foram realmente questionados? Quantas vezes você parou e disse, será mesmo? Isso tem fundamento? Esse pensamento me aproxima de quem eu quero ser, ou me afasta. A mente sem direção se comporta como uma criança mimada. Cria cenários, repete medos, dramatiza, exige atenção. E você, sem perceber, entra no jogo. Mas quando você responde com clareza, quando você se recusa a seguir cegamente cada ideia que aparece, você desarma o mecanismo. A filosofia cartesiana nos ensinou a aplicar dúvida metódica, a testar o que pensamos, a não aceitar qualquer premissa sem uma base sólida. Esse é um princípio que pode e deve ser aplicado à vida interior. Pensou algo? Questione. A mente disse que você vai fracassar? Questione. A mente projetou rejeição antes de qualquer tentativa? Questione. A mente afirmou que você é um impostor? Questione. Porque quase sempre o pensamento que te prende é só um eco não examinado. E há uma verdade ainda mais profunda. Você pode deixar um pensamento ir, mesmo sem entendê-lo, mesmo sem resolvê-lo, mesmo sem vencê-lo. Você pode simplesmente escolher não alimentá-lo. E essa escolha não precisa de drama, nem de explicação. Basta a decisão. Esse pensamento não merece espaço em mim. E com o tempo, com prática, com consciência, essa decisão se transforma em hábito. E o hábito em nova identidade. O estoicismo fala da importância de proteger a mente como quem protege uma cidade. Porque tudo o que entra, molda. Tudo o que permanece, transforma. E o que você permite ficar, cria raízes. Se você alimenta pensamentos de medo, você cultiva ansiedade. Se alimenta pensamentos de fracasso, constrói insegurança. Se alimenta pensamentos de culpa, fortalece autopunição. Mas se você aprende a selecionar o que permanece, começa a cultivar algo novo. Clareza, autodomínio, paz. Você é livre para escolher seus pensamentos? Talvez não todos que surgem, mas é livre para escolher quais acredita. E essa é a liberdade que importa. Porque dominar a mente não é calá-la, é redirecioná-la. É escolher todos os dias com intenção, com firmeza, com maturidade, qual voz merece ser ouvida. E essa escolha molda tudo. Seu humor, sua energia, suas decisões, sua vida. Você não precisa mais se identificar com pensamentos herdados. Não precisa seguir os que te diminuem. Não precisa argumentar com todos eles. Basta respirar, observar e escolher. A mente vai continuar produzindo. Mas agora você sabe, pensamento não é verdade. Pensamento não é ordem. Pensamento é só pensamento. E você não está mais à mercê dele. Você está presente, você está desperto. E por estar desperto, agora você pode decidir quais pensamentos servem ao seu propósito e quais não merecem mais ser parte da sua história. A escolha silenciosa que muda tudo. Chega um ponto na jornada em que o barulho cessa. Não porque os pensamentos desapareceram, mas porque você finalmente entendeu que não precisa mais segui-los. Nesse instante, algo se move dentro. Não é explosivo, nem grandioso. É discreto, quase imperceptível. Mas muda tudo, porque ali, sem alarde, você escolhe. Escolhe em silêncio voltar para si. E essa escolha é mais poderosa do que qualquer técnica, mais transformadora do que qualquer filosofia. Porque ela vem de um lugar real. Um lugar onde o domínio não é força, é consciência. Você passou anos acreditando que precisava vencer a mente, lutar contra ela, silenciá-la à força. Mas agora você percebe que o caminho nunca foi confronto, foi discernimento. A mente pode continuar falando, mas você não precisa mais responder.
Pode continuar propondo cenários, mas você não precisa mais entrar neles. Pode continuar tentando te seduzir com medos antigos, mas você já viu de onde eles vêm. E já entendeu que não precisa mais obedecer. A verdadeira paz não vem de calar todos os pensamentos. Vem de não ser mais comandado por nenhum deles. Isso é maturidade mental. Isso é domínio. Não o domínio rígido, tenso, controlador, mas o domínio suave, firme, silencioso. O tipo de domínio que não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para você, porque já se reconhece como presença, como essência, como centro, e desse centro tudo muda. O que antes era reação, agora é escolha. O que antes era ruído, agora é sinal. O que antes era prisão, agora é espaço, e esse espaço é onde você respira, onde você decide, onde você vive. Talvez a mente ainda tente trazer velhos papéis, velhos roteiros, velhos mas agora você sorri, porque já não acredita mais em tudo que ela diz. Já não compra mais toda a história que ela vende. Você aprendeu a assistir, a esperar, a deixar passar. E no meio desse movimento sereno, você acessa um nível mais profundo da vida. Um estado onde a paz não depende do silêncio externo, mas da quietude interna. Onde o pensamento pode até existir, mas já não dita seu estado de espírito. Onde as ondas vêm, mas o fundo permanece calmo. Você chegou ao ponto em que o pensamento não desaparece, mas a identificação com ele, sim. E isso é liberdade. Liberdade não é pensar diferente, é não precisar acreditar em tudo que pensa. Liberdade não é eliminar o medo, é não se curvar a ele. Liberdade não é não ter mais pensamentos difíceis, é saber atravessá-los com lucidez. E você chegou aqui, não por milagre, mas por escolha. Escolha de olhar para dentro, de enfrentar o ruído, de ouvir o silêncio, de assumir o roteiro, de desacelerar o automático, de respirar, de não se confundir com o que passa, de permanecer firme no que é. Essa escolha silenciosa é o que te transforma. E a partir de agora, você não vive mais como quem luta contra a mente, você vive como quem a guia. E quando ela se agitar, como sempre fará, você vai saber exatamente o que fazer. Voltar, respirar, observar e escolher. Sempre escolher, porque a paz não é encontrada. A paz é lembrada. Ela já mora em você. E agora você sabe o caminho de volta.